Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as obras de seu irmão justas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós te bendizemos pela tua presença no nosso meio. Te louvamos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem alegrado o nosso coração, tem renovado, Senhor, as nossas forças. Por isso nós te damos glórias e aleluias. Senhor, e suplicamos a Ti, Senhor, agora que estamos diante da Tua palavra, Senhor, vem visitar o nosso coração. Senhor, vem falar conosco. Nós confessamos a Ti, Senhor, que somos dependentes, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Senhor, nós não conseguimos caminhar sem a Tua direção. Ó Pai, dirige os nossos passos. Senhor, nos corrige. Ó Deus, corrige, Senhor, a nossa trajetória, para que possamos, Senhor, alcançar o objetivo final da nossa caminhada, que é um dia estar eternamente contigo. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o texto que lemos, ele vem estabelecer uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. É importante nós lembrarmos que o homem, na sua condição natural, antes de aceitar ao Senhor Jesus como Filho de Deus, antes de crer no Senhor Jesus, o homem ele não pode ser chamado Filho de Deus. Antes, o homem é criatura de Deus. Mas a partir do momento em que nós temos fé no Senhor Jesus e aceitamos, né, a vida do Senhor Jesus em nós, nós passamos então a ter o poder de sermos chamados, de sermos feitos filhos de Deus. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, quando João vem dizer que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós só somos feitos filhos de Deus depois que o Senhor Jesus vem habitar em nós. Depois que nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus e que nós declaramos a nossa fé no Senhor Jesus. A partir deste momento nós somos filhos de Deus. Antes éramos criaturas de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas nós fomos adotados por seu infinito amor. Nós somos filhos adotivos. Por isso nós dizemos, Abba, Pai. Deus é nosso Pai. Porque o sangue do Senhor Jesus corre em nós. A vida do Senhor Jesus vive em nós. Paulo ele vai dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso nós somos filhos de Deus. E o texto aqui do apóstolo João vem fazer essa diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E ele fala muito claro como que nós podemos identificar quem é o Pai. Ele fala que aquele que pratica justiça é justo como Deus é justo. Então nós carregamos as características de Deus quando nós praticamos justiça. O filho, ele vai ter a genética do pai. Nós, quando nós estamos praticando justiça, nós estamos fazendo aquilo que é inerente a Deus, aquilo que é característica de Deus. Então somos filhos de Deus. E quando nós não praticamos justiça,
né? Quando nós somos injustos, nós estamos fazendo aquilo que é inerente do diabo. Então nós estamos declarando que somos filhos do diabo. Nós não, né, irmãos? Misericórdia, né? Aqueles que não praticam a justiça, aqueles que ainda não tiveram esse encontro verdadeiro e essa transformação de vida que o Senhor Jesus fez em nós. E João, ele vem dizer que para aqueles que ainda não são filhos de Deus, resta uma esperança, há uma saída para aqueles que ainda são considerados filhos do diabo. Ele fala assim: para isto o Filho de Deus, no versículo 8, diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Por que João vem dizer isso? Se eu estou sempre, ou se alguém está sempre praticando as obras do diabo, então essa pessoa é filha do diabo. Agora, Jesus, quando ele se entrega na cruz, ele derrama o seu sangue, ele vem para resgatar o homem dessa condição de vida, transformar a sua vida e fazê-lo ser considerado ou ter o poder de ser feito filho de Deus. Para isso, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, para nos tornar filhos de Deus. E quais são na prática as obras do diabo? Nós vamos ver João 8, versículo 44. Jesus, entre tantas obras do diabo, Jesus vem falar especificamente de duas, que é a base para todas as outras. João 8, 44, no Evangelho de João 8, 44, vai dizer assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Isso é natural do homem. É o homem querer satisfazer o desejo do seu pai. Se nós somos filhos de Deus, nós temos prazer em satisfazer os desejos e cumprir a vontade de Deus. Mas aqueles que são filhos do diabo, eles vão procurar cumprir a vontade do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então as obras do diabo que Jesus está colocando aqui, que é a base para que todas as obras sejam feitas, sejam executadas, primeiro, o diabo é homicida. O diabo é homicida. Ele é homicida desde o princípio. E outra, o diabo é mentiroso. Essas são as obras do diabo. É o assassinato e a mentira. Nessa mentira aí nós vamos colocar um engano. Quando nós começamos a ler aqui o versículo 7 do texto que nós lemos, diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. É uma preocupação constante que o servo de Deus precisa ter com o engano, porque o engano é a primeira obra do diabo. Antes do diabo ser assassino, o diabo ele é enganoso, ele é mentiroso. O texto que nós lemos lá em João 8,44 vai dizer que ele mente desde o princípio, porque ele é o pai da mentira. Então, quando nós vamos olhar algumas pessoas que tiveram morte ou física ou espiritual, nós vamos ver que primeiro essa pessoa ela entrou no engano do diabo. Como a palavra diz que é desde o princípio, nós vamos lá no princípio, lá no Éden. Né? Deus falou ali para Adão, falou: Adão, tudo que tem aqui no jardim é para o seu benefício, para o seu deleite. Porém, nessa árvore aqui você não come dela. Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dessa árvore, você morrerá. O que o diabo fez? A primeira atitude do diabo, ele vai lá enganar. O diabo é enganoso desde o princípio, porque não há verdade nele. Então o diabo vai ali na conversa, né, e engana Eva. Né, e Eva cai no engano de Satanás. Né, e consequentemente Eva e Adão, né, tiveram ali
morte espiritual. Foram expulsos da presença de Deus. O Éden significava justamente isso, a presença de Deus. A palavra nos fala que toda viração do dia, Deus descia e procurava pelo homem. Daí chamava Adão, Adão. E Adão ali se encontrava com Deus e tinha aqueles momentos de conversa, né, aquela intimidade com Deus. E quando o diabo entra, o diabo lança o engano, e o engano causa a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus, e o homem e sua esposa então são expulsos do paraíso. Quando nós vemos lá no livro dos Reis, né, aquele profeta, o enviado de Deus que vai enviar ali uma mensagem para o rei, e ele chega diante do rei e transmite a mensagem de Deus para o rei, e aquilo que ele fala se cumpre naquele mesmo momento, e então ele retorna para a sua terra, né, no caminho, ali o profeta velho, um profeta que já não tinha mais essa intimidade com Deus, que já não ouvia mais a palavra de Deus, procura esse homem e lança o engano a esse homem. No caminho ele se apressa, né, ele encontra com aquele homem ali, e ali ele engana aquele homem, ele fala mentiras àquele homem. É o diabo lançando o seu engano. E aquele homem, então, ele cai no engano do diabo. Ele cai na mentira, né? E ele faz aquilo que ele não deveria fazer. E a consequência disso é que no caminho um leão o encontra e o leão o mata. Então também há a morte física, quando nós damos ou quando alguém dá ouvidos ao engano de Satanás. As obras do diabo justamente começa no engano e termina na morte física ou na morte espiritual. Essas são as obras do diabo. Nós precisamos, então, estar atentos para não cairmos no engano. E o engano é mostrar algo que é ruim como se fosse bom. O diabo ele vem, então, lançar, né, ou apresentar como algo bom e maravilhoso, mas que no final é morte. Lá em Provérbios, a palavra de Deus vai dizer que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Então o diabo ele vem apresentar coisas boas, mas o final é morte, porque isso é inerente dele. As obras do diabo é justamente isso, é o engano e morte. Ele é homicida desde o princípio. O prazer do diabo é quando uma pessoa morre sem ter tido um encontro real e verdadeiro com Deus. Esse é o objetivo dele na vida do homem. É lançar um engano para que a pessoa continue naquele engano e não busque a Deus até que chegue o momento em que o diabo lança a morte. E o que está esperando aos homens nessa condição? Além da morte física, também a morte eterna, a separação eterna de Deus. Isto é a verdadeira morte, é você ser separado do seu Criador eternamente. Jesus ele não poupou palavras para falar a respeito do inferno. Aqueles que morrem sem ter tido esse encontro com o Senhor Jesus, sem confessar o Senhor Jesus como seu Salvador, é morte eterna, é separação eterna, é inferno eternamente. Nós não podemos negar esta realidade quando a palavra de Deus vem falar tão claro para nós. Mas para isso, resta uma esperança. Vamos voltar novamente no versículo 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Nós não conseguimos combater contra as obras do diabo. O homem, em seu estado natural, ele não consegue se desvencilhar dos enganos. Ele não consegue recusar os convites, né, as apresentações, as coisas tão maravilhosas aos olhos humanos
que o diabo lança para enganar. Para isso, nós precisamos estar firmados no Senhor Jesus. Porque Ele, sendo Filho de Deus, Ele veio e se manifestou entre nós, né, habitou entre nós como homem, né, para nos mostrar, né, o engano e nos mostrar o caminho da verdade. E o conselho do Senhor Jesus é que nós não andemos pelo caminho fácil, pela vista, né, pelo aquilo que é bonito e bom e agradável aos nossos olhos. Mas o conselho do Senhor Jesus: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. O caminho que nós temos que seguir, irmãos, é um caminho estreito. O caminho que nós seguimos é um caminho onde há limites. E esses limites não é posto por homens ou por doutrinas de homens. O limite que nós seguimos é posto pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus. Nós não nos desviamos da palavra de Deus. Se nós caminharmos firmados na sua palavra, né, observando os seus mandamentos, nós não cairemos no engano do diabo. Consequentemente, nós não teremos a nossa morte eterna, mas nós teremos vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Paulo, em Romanos 6, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Salário é o pagamento por algo. E se nós vivemos uma vida, ou se alguém vive uma vida de pecado, o pagamento desta vida é morte eterna. Mas em contraposição, aquilo que Deus nos oferece é vida e vida eterna. Mas o dom gratuito de Deus, meus irmãos, o salário do pecado é a morte. Para você estar no caminho do pecado, ou para alguém estar no caminho do pecado, há um preço que se paga, é o salário do pecado. Mas para estar na presença de Deus, o Senhor Jesus já fez tudo por nós, Ele já se entregou por nós, Ele já derramou o seu sangue, Ele já nos comprou de uma vida vazia, de uma vida de pecado. O Senhor Jesus nos comprou de uma vida onde nós praticávamos as obras do diabo. É gratuito, o dom gratuito de Deus é a vida eterna ao lado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a sua semente, ou a semente de Deus, permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Meus irmãos, nós precisamos dessa transformação na nossa vida. Sermos nascidos de Deus e termos em nós a semente de Deus. A semente é aquilo que cresce e gera frutos. Nossos frutos precisam ser frutos inerentes àqueles que são filhos de Deus. São frutos de obras de Deus, obras boas. Não pode ser frutos de obras más. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Há uma separação. É algo fácil de nós percebermos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como nós vamos saber? Qualquer que não pratica a justiça, não ama o seu irmão, não é de Deus. Pelo contrário, é do adversário, é do diabo. Então, como nós vemos que nós pertencemos a Deus ou que nós somos filhos de Deus? Quando nós amamos ao nosso irmão, quando nós amamos o nosso próximo. E o amor que Jesus, Ele tem exigido dos seus servos, é um amor muito profundo. Não é simplesmente um amor de palavras, não é simplesmente um abraço. Muitas vezes não é simplesmente entrar numa luta, numa batalha com meu irmão. O Senhor Jesus diz assim: amai uns aos outros como eu vos amei. E como foi que o Senhor Jesus amou a mim e a você? Ele se entregou pelos nossos pecados. A ira de Deus que era para cair sobre mim e sobre você,
o Senhor Jesus suportou essa ira. E ali na cruz do Calvário, Ele entregou a sua vida, clamando a Deus: Pai, perdoa-os. O perdão de Deus, então, derramado sobre os homens. Nós precisamos ter esse amor na nossa vida. Um amor que entrega a própria vida pelo outro. Será que nós já chegamos a esse ponto? Será que nós já chegamos? Entregar a sua vida por alguém que às vezes nem te conhece. Esse é o amor que o Senhor Jesus pede dos seus servos. Amai uns aos outros como eu vos amei. Em outro texto, a palavra de Deus vai dizer que Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então não foram os soldados que prenderam o Senhor Jesus, não foi ali o Império Romano que crucificou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele se entregou por nós. Quando o Senhor Jesus estava ali no jardim, quando os homens foram prendê-lo, os soldados foram prendê-lo, né? E Pedro então lança da espada e ataca ali um soldado para defender o seu mestre. O Senhor Jesus o repreende e diz: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e o Pai enviaria legiões de anjos para me defender. Aí nós vemos o amor do Senhor Jesus. Ele tinha poder para se livrar daquela condenação, para se livrar da crucificação, mas Ele se entregou porque Ele me amou e amou você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o amor que Deus tem colocado no nosso coração, e nós precisamos clamar a Deus: Senhor, acrescenta esse amor de Deus na minha vida. Um amor que renuncia às suas próprias vontades, que renuncia o seu querer, que renuncia a sua vida, que renuncia os seus bens em prol do outro. Isso é as obras de Deus. Quem não ama o seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros. Desde o início, a palavra de Deus vem ensinando: amemos uns aos outros. A palavra de Deus vem ensinando o amor. E nós precisamos aprender a amar. E nós só vamos aprender esse amor de Deus se o Espírito Santo habitar em nós. Porque a nossa natureza é uma natureza violenta, uma natureza má. Mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus transforma essa natureza. Agora é a semente de Deus que está em nós. A semente de Deus permanece em nós. Por isso nós não podemos pecar. A palavra de Deus vai dizer que o pecado bem de perto nos rodeia. E quando a palavra de Deus diz que nós não podemos pecar, não quer dizer que nós não pecamos. A palavra está dizendo que nós não podemos, porque nós somos filhos de Deus. E o próprio apóstolo João, ele vai nos ensinar que se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Nós não podemos pecar, mas se porventura nós chegarmos a pecarmos, e se nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus, o Senhor pode perdoar todos os nossos pecados, porque Ele já pagou pelo meu pecado e pelo seu. No livro que nós lemos, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Ele é fiel à sua palavra. E se o Senhor, na sua palavra, está dizendo, se nós confessarmos, Ele nos perdoa, nós podemos confiar que o Senhor Jesus pode perdoar todo o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Quando o sangue do Senhor Jesus, Ele age sobre a nossa vida, nós somos purificados da injustiça. E as nossas obras passam a ser obras de justiça. E se nós praticamos a justiça, nós somos filhos de Deus.
E se nós somos filhos de Deus, um dia nós estaremos com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor.